Continuando a explicação sobre como editar trabalhos acadêmicos usando LaTeX e algumas ferramentas de apoio, eu estou comentando agora sobre como popular arquivos .bib, arquivos de bibliografia, para facilitar as citações de documentos nos meus documentos acadêmicos, ok? Bom, então, tipicamente, quando a gente está lá num amplo processo de pesquisa, a gente tem lá as bases acadêmicas, onde a gente vai buscar os nossos artigos científicos, as nossas leituras, ok? Então, vamos supor, por exemplo, que eu esteja pesquisando reconhecimento facial, né? Deixa eu colocar aqui. Então, eu estou pesquisando reconhecimento facial, eu li uma série de artigos, em particular, por exemplo, esse primeiro artigo é um artigo muito importante da minha área. Vamos supor que esses 3 primeiros artigos são muito importantes da minha área e eu preciso deles, preciso citá-los, certo? Uma maneira mais artesanal de fazer isso é usando, por exemplo, o próprio Google Acadêmico mesmo, ele já dá uma ajuda, tá? Então, eu tenho esse artigo, eu quero citar, eu clico aqui nessa opção de citação. Note que o Google Acadêmico, ele disponibiliza já textos prontos de citação. Isso vai bem se você está escrevendo num Google Docs ou num Word ou fazendo algo rápido, você quer passar para alguém, né? O que é legal aqui também é para mostrar que existem diferentes modelos de citação, então tem o APA, Chicago, Harvard, Vancouver, todos estão referenciando o mesmo artigo de uma maneira ligeiramente diferente um do outro, né? E no nosso caso aqui, a gente pode clicar aqui em BibTeX, né? Clicando aqui em BibTeX, ele já gera para mim o environment, né? O conjunto de comandos necessários com os metadados para eu citar no meu projeto. Basta eu vir então aqui no meu arquivo .bib e copiar isso, né? Copiei nesse novo item bibliográfico, tá? Eu já vou ser capaz de citá-lo, né? Então tá aqui Benton 1990 Facial, certo? Vou fazer isso nos outros 2, né? Só para exemplificar. Então, vou repetir aqui. Pronto. Então, agora eu tenho já 3 artigos que eu posso citar, né? No meu arquivo .bib aqui, ok? Vou lá no meu main, como é que funciona isso, né? Posso aqui brincar de citá-los, né? Então, o primeiro artigo era muito importante, por exemplo, til /site. O til é para que eu não precise me preocupar com o espaçamento, não tem necessidade, você pode tirar o til e dar o seu próprio espaço. Eu abri a chave, o Overleaf já está me sugerindo. Paula, quem que você quer citar? Você quer citar o Baron, o Benton de 1980, o Benton de 1990 ou o Geirinhas? Eu quero citar o Baron, por exemplo. E eu vou falar, o segundo artigo era o de Benton. 1980, se não me engano. Aí, site Benton. Tá? Já cito aqui. E eu posso fazer um outro comentário aqui. O Benton, o artigo de Benton, e aí eu vou usar o /site online. É mais recente. Então, vou recompilar isso. Tá compilando. E aqui ele já girou minhas citações, certo? As 2 primeiras entre colchetes no final da frase e essa outra ele inseriu dentro da citação, ok? Repare que ele automaticamente
já fez a citação aqui também na referência bibliográfica, já incluiu essas referências aqui no final do documento, tá? Ele está reclamando aqui que não tem o teste, porque provavelmente, acho que eu sumi com ele lá, né? Não, ele está chamando Geirinhas aqui. Então, para não ter essa mensagem de erro, é só eu substituir por Geirinhas. Era o que estava na primeira parte desse vídeo que foi gerado. Geirinhas, isso, pronto. Então, agora, vou colocar o Geirinhas. Onde será que o Geirinhas vai aparecer aqui nas referências bibliográficas, né? Ele provavelmente vai aparecer em ordem alfabética. Então, veja que ele foi citado primeiro, mas por ele ter sido citado primeiro, não por isso ele vai aparecer em primeiro lugar. Por quê? Porque o modelo que está sendo usado está ordenando as referências bibliográficas por ordem alfabética, né? Se eu quisesse que aparecesse por ordem de citação, é possível fazer também, mas tem que fazer outros ajustes. Para saber como, Google. É muito fácil achar as informações, tem informação disponível à beça aí sobre látex no Google, tá? É muito fácil resolver as dúvidas, as principais dúvidas. Como fazer tal coisa em látex? É super fácil de encontrar as coisas. Se você escrever a busca em inglês, mais fácil ainda, porque a comunidade é bem grande mesmo, tá? Bom, mas a maneira como eu fiz isso aqui, ela é um pouco manual, né? Talvez funcione ali para um documento rápido que você está escrevendo, mas, por exemplo, para uma dissertação de mestrado, já começa, você vai ter centenas de referências bibliográficas, certo? E, na verdade, a coisa é um pouco mais sutil, porque a gente entende que ter uma ferramenta de administração de bibliografia é, na verdade, uma boa prática científica, inclusive de pesquisa, tá? Por quê? Porque quando você está desenvolvendo um projeto científico longo, é muito natural que você vá lendo referências com o passar do tempo. Então, um mestrado, por exemplo, dura 2 anos, um doutorado dura 4 anos, tipicamente, né? E ao longo desses 2 anos, ao longo desses 4 anos, você vai lendo artigos novos, etc, tá? Antigamente, era comum você ver gente com pastas que imprimiam-se os artigos ou se tirava xerox, né? E faziam-se pastas onde a pessoa ia arquivando lá os artigos e lá no momento da escrita ela ia vendo aqueles que de fato foram relevantes e ia incluindo lá as citações, né? Hoje em dia a gente tem ferramentas que automatizam esse processo para nós, certo? Então, uma das ferramentas que eu vou comentar aqui nesse vídeo é o Zotero, tá? Que o Zotero, ele é aquilo que a gente chama de uma ferramenta de administração de referências bibliográficas, é um Reference Manager, né? Quem são os competidores do Zotero? Palavras que talvez vocês já tenham ouvido falar. O Mendeley, o EndNote, né? E são competidores comerciais. O Zotero, ele também é comercial, mas você, da mesma forma que o Overleaf, você tem uma versão gratuita que é muito boa e só se você vai fazer algo muito mais sofisticado, você paga lá pelo storage, na verdade. Você não paga tanto pelo uso da ferramenta, mas é mais pelo storage de artigos na nuvem, ok? O Mendeley e o EndNote, eles também têm um perfil gratuito. As características desses perfis gratuitos, eles acabam mudando com o tempo, mas em geral eles são mais restritivos do que um perfil gratuito do Zotero. Por isso que há um tempo atrás eu já meio que direcionei todos os meus alunos para o Zotero, tenho usado e tenho ficado satisfeita. Quais são vantagens do Mendeley, por exemplo? Muitos grupos de pesquisa, na Europa é muito frequente, os grupos de pesquisa, inclusive universidades, né, pagam o Mendeley para os seus pesquisadores, né? Que ele é uma ferramenta visualmente muito agradável,
Tem aplicativo para iOS, para Android, você consegue anotar dentro do PDF. Então, ferramentas como o Mendeley, elas são sofisticadas, elas realmente trazem vantagens. Mas o Zotero ele é mais simples, mas como eu disse, tem um perfil gratuito mais amplo e que funciona muito bem, né? Interessante que essas ferramentas estão sempre evoluindo. Então, também o Zotero, da época que eu comecei a usar para agora, já foi adicionando vários recursos interessantes. Então, eu tenho me mantido satisfeita, ok? Com o serviço que eles oferecem, tá? É uma plataforma free, né? Então, ela nasce como uma plataforma gratuita, ok? O Zotero, então, a maneira típica de começar a utilizá-lo é entrar no site zotero.org e você cadastrar uma conta. A partir do momento que você tem essa conta, você pode fazer o download de um aplicativo para o seu desktop. Esse aplicativo ele está disponível para Mac, Windows e Linux, né? Mas você também pode usar a ferramenta simplesmente no modo online, tá? Então, eu tenho aqui no modo web, eu consigo acessar toda a minha biblioteca de artigos já salvos, ok? Além do aplicativo, então isso aqui que vocês estão vendo aqui na tela é a minha interface web do Zotero, mas eu tenho também o meu aplicativo Zotero instalado na máquina, que eu vou iniciar aqui agora, né? Então, essa é a carinha do aplicativo Zotero. Quando eu abro o Zotero na minha máquina, ele aparece aqui esse círculo aqui, indicando que ele está sincronizando com as minhas referências que estão lá na nuvem, né? Eu também trabalho muito com o Zotero com grupos. Então, eu tenho grupos de pesquisa e essas ferramentas elas vão sendo interessantes porque os meus alunos podem adicionar referências ali e cada vez que eu entro ele começa a atualizar porque ele vai fazendo um upload dessas novas ferramentas que foram esses novos artigos que meus alunos subiram, por exemplo. Então a gente consegue se sincronizar e saber o que um e outro estão lendo, ok? Bom, além disso, o Zotero também disponibiliza conectores para browsers. Então, tem um conector para o Chrome, um conector para o Firefox, né? E por que esses conectores são muito interessantes, tá? O meu já está instalado aqui. É porque eu consigo, muito rapidamente, adicionar referências lá no meu Zotero, ok? Então, eu posso vir aqui, por exemplo, eu estou com essa página de busca do Google e eu gostei dos artigos. Eu clico aqui no meu conector do Zotero, ele já puxa para mim todos os artigos que estão nessa página e eu seleciono se eu quero, eu posso selecionar todos, por exemplo, eu quero que salve todos lá no meu Zotero, ou não, eu quero que salve só esse e esse, esse que começa o nome com multilinear e esse segundo que o nome é biometrics, tá? Ok. Vou fazer isso, tá? Onde que ele está salvando? Ele está salvando na minha biblioteca raiz. Ele está me informando aqui que ele está salvando na minha biblioteca. Eu poderia estar salvando em outro lugar, posso estar salvando nos meus projetos em específico, mas não, eu vou deixar ele salvar na minha biblioteca mesmo, tá? Salvei. Pego lá o meu aplicativo aqui desktop, tá? Já aparece os dois artigos salvos. Vou tentar dar um zoom aqui para ficar mais fácil de ver. Eles já estão aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem. Eles já estão aqui. Opa, ele já inclusive abriu aqui o documento para mim, tá? Quando ele salva uma referência aqui no Zotero, reparem que cada item aqui de referência salva, ele vem junto todos os metadados daquela referência. Então, qual é o título do artigo, quem são os autores, qual é a instituição, qual foi o ano de publicação, da onde que eu tirei esse artigo, tá?
Para cada item bibliográfico, eu posso adicionar notas. Isso é interessante também para trabalhos em grupos, né? Então, eu posso falar assim, recomendo esse artigo porque ele foi muito didático. Ou posso fazer o comentário que eu quiser, né? Então, as notas aparecem aqui ao lado. Eu posso colocar tags. Tags são muito interessantes, porque às vezes a gente está lendo muitas referências e a gente quer subdividir elas e depois eu posso vir aqui numa determinada tag e só chamar, né? Então, tenho, por exemplo, aqui a minha tag 3D. Então, já vai vir para mim todos os arquivos, todos os artigos que eu mesma coloquei essa tag, né? E posso, inclusive, colocar itens relacionados com esse, ok? Bom, além disso, dessas referências aqui, acessórias de cada artigo que eu subi para o Zotero, algo que é muito valioso é que a qualquer momento eu posso vir aqui numa referência que eu salvei há algum tempo, tá? Por exemplo, esse aqui, As Mulheres na Ciência Brasileira, Crescimento, Contrastes e um Perfil de Sucesso. Quero citar esse artigo, ok? E aí eu vou poder exportar esse item. E vocês vão reparar que eu posso exportar esse item de N maneiras. E a que costuma ser muito interessante pra gente é o Bibitex, ok? Então, vou gerar aqui, ele vai perguntar onde que eu quero salvar esse ponto .bib, tá? Eu vou salvar aqui nos downloads mesmo. Eu vou ter lá o arquivo já salvo, né? Agora, isso eu fiz para um. O interessante no Zotero é que eu posso fazer para vários, certo? Então, eu posso escolher todos os meus artigos que eu estou interessada e exportá-los como um único Bibitec. E a versão mais nova do meu ponto .bib já tem todos aqueles artigos que eu selecionei, certo? Então, isso aqui está pronto para ser realizado um upload lá no Overleaf, né? Então, eu posso vir aqui agora e posso fazer o upload daquele ponto .bib. Muito bem. Tá tudo aqui, né? E eu já posso começar a citar. Só esclarecendo, num trabalho acadêmico típico, o ideal é que a gente vá, toda vez que encontra uma nova referência bibliográfica interessante, que a gente vá lá salvando no nosso gerenciador de referências. Não existe a necessidade de salvar o PDF junto. Se você não quiser, você não precisa salvar o PDF junto. Você pode salvar só os metadados no Zotero, tá? Ele permite isso, tá? Ele permite também que você selecione um PDF já existente na sua máquina e suba para o Zotero. E ele, inclusive, é capaz, muitas vezes, de recuperar os metadados desse documento PDF, tá? De uma maneira bastante simples e que acaba colocando tudo num só lugar, as suas referências, e principalmente facilitando o uso dessas referências na escrita de documentos acadêmicos.